Graça e paz, irmãos, boa noite a todos. Estamos reunidos nesta noite para prestar um culto de louvor e gratidão ao nosso Deus pelo 90º aniversário da Igreja Batista Metropolitana, Jubileu de Álamo. Gostaria de orar neste momento pela nossa igreja. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por esta data memorável, por este aniversário de 90 anos de existência aqui neste lugar. Ó Deus, obrigado pelas dificuldades que passamos, mas pelas vitórias também que o Senhor nos deu. O Senhor nos ajudou, o Senhor nos levantou, o Senhor cuidou de nós, o Senhor nos deu ânimo, o Senhor nos ajudou imensamente. Por isso somos gratos ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Esperamos que continue nos ajudando, Senhor, nesta caminhada longa, árdua, mas gloriosa. Receba o nosso culto como um cheiro suave às suas narinas, Senhor. Que os louvores e que a palavra possa falar profundamente aos nossos corações. Muito obrigado por tudo. Eu oro agradecido no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria de ler um texto da palavra de Deus que se encontra em 1 Samuel capítulo 7, versículo 12, que diz o seguinte: Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mizpá e Sem. Ele chamou Ebenezer e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui realmente nos ajudou o Senhor. Que possamos entender que tudo que nós fazemos é para a honra e glória do nosso Deus. Que Deus continue abençoando a nossa querida e amada IBM. Agora vamos ter um louvor de uma música especial, uma música tema do nosso aniversário. Bem-aventurados somos e louvamos ao Senhor. Celebramos mais um ano pelo seu tão grande amor. São 90 anos lindos de vitórias que nos deu. Bendizemos, exaltamos, honra e glória ao nosso Deus. Oh, cantemos e louvemos, o Senhor nos ajudou. Nesses dias tão difíceis, seu poder nos sustentou. São 90 anos lindos de vitórias que nos deu. Bendizemos, exaltamos, honra e glória ao nosso anos lindos de vitórias que nos deu. Bendizemos, exaltamos, honra e glória ao nosso Deus. Ao Senhor glorificamos com sincera devoção.
quando chegamos, foi por sua forte mão. São 90 anos findos de vitórias que nos deu. Bendizemos, exaltamos, honra e glória ao nosso prosseguimos, nada vai nos separar do amor de Jesus Cristo, que morreu para nos salvar. São 90 anos findos de vitórias que nos deu. Bendizemos e exaltamos, honra e glória ao nosso Agora vamos ter a primeira participação musical do grupo Suave Presença. Pai, preciso te falar, contar o meu sofrer, o que está em meu coração, Senhor. Tenho tanto medo de deixar o teu querer. O que farei sem teu amor em mim? Senhor Jesus, aqui estou, te louvo e minha vida está em tuas mãos. Estou aqui para te louvar, entrego o meu viver. Ó Senhor, o que é meu, entrego em tuas mãos. Quero ser a tua voz no mundo que precisa de amor. Tenho tanto medo de deixar o teu querer. O que farei sem teu amor em mim? Senhor Jesus, aqui estou, te louvo e minha vida está em tuas mãos. Estou aqui para te louvar, entrego o meu viver. Ó Senhor, o que é meu, entrego em tuas mãos. Quero ser a tua voz no mundo que precisa de amor. Te entrego o que sou, te entrego o meu ser, O meu coração, o meu caminhar, pra sempre sofrer. Senhor Jesus, aqui estou, te louvo e minha vida está em tuas mãos. Estou aqui pra te louvar, entrego o meu viver. Ó Senhor, o que é meu, entrego em tuas mãos. quero ser a tua voz no mundo que precisa de amor. Aqui estou, te louvo e minha vida está em tuas mãos. Estou aqui pra te louvar, entrego o meu viver. Ó Senhor, o que é meu, entrego em tuas
quero ser a tua voz no mundo que precisa de amor. Agora teremos a participação do grupo de louvor jovem da IBM. Este é um tempo de festa, este é um tempo de louvor para celebrar aquele que primeiro nos amou. Transformou nosso choro em riso, nos deu novas vestes de louvor para celebrar aquele que primeiro nos amou. Este é um tempo de festa, este é um tempo de louvor para celebrar aquele que primeiro nos amou. Transformou nosso choro em riso, nos deu novas vestes de louvor para celebrar aquele que primeiro nos amou. Nos tirou do império das trevas e nos deu perdão e paz. Arrancou todas as feridas, nos fez felizes demais. Festa, alegria, é uma dança de celebração ao único digno Jesus. Seu nome é Jesus. Festa, alegria, é um povo que se reúne aqui diante do trono do Rei dos Reis. Seu nome é Jesus. Este é um tempo de festa, este é um tempo de louvor para celebrar aquele que primeiro nos amou. Transformou nosso choro em riso, nos deu novas vestes de louvor para celebrar aquele que primeiro nos amou. Nos tirou do império das trevas e nos deu perdão e paz. Arrancou todas as feridas, nos fez felizes demais. Festa, alegria, é uma dança de celebração ao único digno Jesus. Seu nome é Jesus. Festa, alegria, é um povo que se reúne aqui diante do trono do Rei dos Reis. Cantamos de alegria, uou, uou, uou. Dançamos de alegria, uou, uou, uou. Pulamos de alegria, uou, uou, uou. Gritamos de alegria, uou, uou, uou. Festa, alegria, é uma dança de celebração ao único digno Jesus. Seu nome é Jesus. Festa, alegria, é um povo que se reúne aqui diante do trono do Rei dos Reis. Cantamos de alegria, uou, uou, uou. Dançamos de alegria, uou, uou, uou. Pulamos de alegria, uou, uou, uou. Gritamos de alegria, uou, uou, uou.
vamos ouvir um pouco do histórico da Igreja Batista Metropolitana. Histórico da primeira Igreja Batista Húngara de São Paulo. Por volta de 1928, um pequeno grupo de 14 irmãos recém-chegados da Hungria foi visitar seus patrícios a fim de recordar, conversar e orar em favor da terra natal. Nisto, o Espírito Santo de Deus começou a guiá-los em oração e surgiu a ideia, então, de reunirem-se sistematicamente nos lares. As reuniões foram crescendo e o grupo passou a reunir-se na primeira Igreja Batista de São Paulo, situada na Praça Princesa Isabel. Tempos depois, o grupo recebeu a visita do irmão Eugênio Olá, que, considerando a distância e as dificuldades de transporte até aquela igreja, incentivou-os a realizar seus cultos na primeira Igreja Batista da Lapa. E, para tanto, foi necessário o entendimento com o pastor e missionário William Bagby, que com alegria cedeu o uso do templo ao grupo para realizar seus cultos aos domingos à tarde. No dia 12 de setembro de 1926, foi empossado o pastor Gabriel Keleman, que organizou uma diretoria e um plano de trabalho para que o grupo húngaro pudesse crescer. Em março de 1931, o pastor João Clava assumiu o pastorado da primeira Igreja Batista da Lapa e orientou a congregação húngara a se organizar em igreja. Para tanto, deu alguns regulamentos de trabalho, tais como horário de reuniões específicas, pagamento de 80 mil réis a título de aluguel do templo, a exigência para que alguns irmãos, mesmo sem entender, assistissem à escola bíblica dominical e os cultos na língua portuguesa, e que os dízimos e ofertas seriam conduzidos à tesouraria da igreja. Nesta época, Deus derramou bênção sobre o grupo e rapidamente o trabalho cresceu. Assim, no dia 2 de agosto de 1931, em assembleia presidida pelo pastor João Clava, foi organizada a primeira Igreja Batista Húngara de São Paulo, com 30 membros. No dia 6 de dezembro do mesmo ano, foram ordenados ao Ministério da Palavra de Deus 2 jovens vocacionados, Alexandre Thureux e Antônio Monar, constituindo assim grande festa com a igreja, iniciando o ano novo com 2 pastores. Tempos depois, a pequena igreja comprou um terreno para a construção do templo. Foi assim que, em 16 de outubro de 1938, com outra grande festa, foi inaugurado o templo da primeira Igreja Batista Húngara, que é o templo que estamos hoje. No dia 6 de agosto de 1950, foi ordenado ao Ministério da Palavra de Deus o então jovem Estevão Nagy. Sob sua égide, a igreja cresceu e organizou 3 outras igrejas. Primeira Igreja Batista de Vila Dirce, em Carapicuíba, Primeira Igreja Batista em Itapevi e Igreja Batista do Parque Pan-Americano. O pastor Estevão Nagy deixou o pastorado depois de quase 30 anos à frente da igreja, e o diácono Francisco Nagy passou a conduzi-la até o dia 21 de fevereiro de 1981, ocasião em que assumiu o pastorado da igreja o pastor José Ferreira dos Santos. Sob sua liderança, a igreja festejou o jubileu de ouro, adquiriu uma casa pastoral em Pirituba, impulsionou as organizações, reformou parte do templo, ampliou o trabalho de evangelismo em Itapevi. Abriu alguns núcleos de estudos bíblicos, além de contar com alguns vocacionados. Adquirimos alguns bens como telefone, pianos, 3 terrenos em Itapevi e condução própria. Tivemos uma segunda reforma que modificou a estética estrutural interior do templo e suas salas anexas.
No dia 8 de agosto, sob o pastorado de Fernando Clemente Bocchio, a igreja mudou o seu nome, passando a ser chamada de Igreja Batista Metropolitana. Assim, a igreja continua sua jornada a fim de estender o reino de Deus na face da terra, cumprindo a grande comissão de Cristo, registrada em Mateus 28, 19 e 20. Nisto sabemos que o Senhor tem orientado e abençoado a Igreja Batista Metropolitana, razão porque damos graças, honras e glórias ao Senhor pelo trabalho e vida desta igreja. Os pastores que passaram pelo ministério pastoral da igreja foram os seguintes: Alexandre Theureux, de 1931 a 1940, Antônio Morner, de 1940 a 1950, Estevão Nage, de 1950 a 1979, José Ferreira dos Santos, de 1981 a 1997, Ladislau Herdey, de 1997 a 1998, Fernando Bocchio, de 1998 a 2013, Otaviano Aparecido da Silva Medeiros, de 2014 até os dias atuais. Agora vamos a mais uma participação do grupo de louvor, Grupo Suave Presença. Meu guia és, por onde eu for, que paz me vem ao coração, nas aflições, em luta e dor, me guia sempre a tua mão. Jesus, me guia, que prazer é sua mão que me conduz. Em cada passo deve ser, que me dirija o meu Jesus. Se às vezes vem temores maus em meio dia,
agora vamos ter mais uma participação do grupo de louvor A, da nossa querida IBM. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Saiba um pouco sobre o álamo. O álamo é uma árvore de porte grande, pode chegar a 30 metros de altura. Imponente, ela gosta muito de sol e água. Se usado em jardins, deve ficar distante de construções, pois suas raízes são agressivas e podem percorrer vários metros de distância. Por ter uma madeira leve, o álamo é bastante funcional dentro da indústria madeireira. Além disso, a planta pode ser utilizada na fabricação de celulose. O álamo também é conhecido como chopo. É uma planta bastante versátil, usada para fins decorativos ou industriais. De peso leve e cor clara, a madeira do chopo pode ser bastante frágil.
Ainda assim, é famosa por sua alta qualidade na produção de diversos produtos. Na indústria madeireira, é mais utilizada em objetos que não tenham uso exagerado, pois assim não corre o risco de quebrar. A árvore pode ser utilizada na fabricação de palitos de dente, de fósforo, caixas de fruta, móveis, brinquedos, instrumentos musicais, tacos de beisebol e bancos. Uma das utilidades da árvore é a produção de celulose utilizada na fabricação de papel. A celulose pode ser produzida a partir de diversas matérias-primas, como bambu e bagaço. Ainda assim, o mais utilizado atualmente é a celulose de madeira. O álamo possui fibras curtas, portanto irá produzir a celulose com a mesma característica. Falando em paisagismo, as flores da árvore são bastante discretas, variando a cor entre creme e bege. Muito pequenas, elas nascem em forma de espiga e não costumam chamar a atenção. Sendo assim, as flores não são aproveitadas de maneira ornamental. Porém, na época de floração, pode atrair insetos como abelhas e borboletas por causa de seu perfume. Vamos a mais uma participação do grupo de louvor Suave Presença. Quantas vezes te magoei, Senhor, feri teu coração, te neguei perante o mundo, desprezei a tua cruz. Mesmo assim, eu posso crer no perdão, ao ouvir tua voz a dizer: vinde a mim, eu nunca mudei. Como um pai eu sempre estou a te esperar. Dos teus erros não me lembro, teus pecados perdoei. Filho, creia em mim, pois me entreguei por ti. Hoje venho me render, Senhor, entregar tudo que sou. Dá-me um novo e puro coração. Quero ser fiel a ti. Se eu cair, posso confiar que me vês, ao ouvir tua voz a dizer: vinde a mim, eu nunca mudei. Como um pai eu sempre estou a te esperar. Dos teus erros não me lembro, teus pecados perdoei. Filho, creia em mim, pois me entreguei por ti.
Vinde a mim, eu nunca mudei. Como pai eu sempre estou a te esperar. Dos teus erros não me lembro, teus pecados perdoei. Filho, creia em mim, pois entreguei a ti. Eu nunca mudei. Como pai eu sempre estou a te esperar. Dos teus erros não me lembro, teus pecados perdoei. Filho, creia em mim, pois entreguei por ti. Vinde a mim, eu me 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 entreguei por ti. Vamos ter mais uma participação do grupo de louvor B, da IBM. Este é o meu desejo, Senhor, te honrar. Com meu coração te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor. Só te adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim. Este é o meu desejo, Senhor, te honrar. Com meu coração te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor. Só te adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar.
toda minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, toda vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Agora vamos a um momento muito esperado do nosso culto. Nós vamos ter a pregação da palavra do Senhor. Convidamos o pastor Fernando Bocchio para que traga essa mensagem para os nossos corações nessa data tão importante. Que oportunidade festiva nós estamos com os irmãos nessa data tão importante dos 90 anos de existência da igreja. Eu agradeço muito essa oportunidade de estarmos compartilhando a palavra de Deus e a honra e o privilégio que o pastor Otaviano Medeiros nos deu de estarmos tendo esse momento com vocês. Nós estávamos com saudade de vocês e estamos assim ansiosos em breve podermos ter esse contato presencial com vocês aí. Eu me sinto muito honrado por isso e alegre, e vem o meu abraço, o abraço da minha família a todos vocês nessa data. Na década de 90, o Brasil era muito conhecido pelo futebol. Não só pelo samba, mas pelo futebol, principalmente pelo fato dele ser tetracampeão e muitos jogadores estavam em vários times na Europa fazendo sucesso. E o Brasil era o Brasil na área do jogo de futebol. Nessa ocasião, eu estava estudando na Inglaterra, nos anos 90, e ali a universidade resolveu fazer um campeonato de futebol. E lógico, os alunos logo se organizaram e havia aquela competição. Quem iria ficar com um brasileiro, Fernando, no time para ganhar aquele campeonato? Então você pode imaginar o meu dilema. Eu sabia que eu não sabia jogar futebol, mas eles não sabiam, eles estavam na expectativa do fato de eu ser brasileiro, eu saberia jogar futebol. Eu me recordo de um personagem bíblico que teve o mesmo dilema, o mesmo problema que eu tive ali em relação ao futebol, né? As pessoas também, nesse personagem bíblico, que é João Batista, também estavam questionando ele. Quem é você? Por que você faz o que você faz? Quem é você? Que autoridade você tem para realizar essas coisas em relação ao batismo, estar batizando as pessoas, falando como você fala? E João Batista é uma pessoa extremamente importante para nós, principalmente para nós que relembramos os valores da igreja. O Evangelho de João apresenta então esse personagem, João o Batista. E o evangelista, ao apresentar o João Batista, nos dá uma ênfase muito importante na relação dele com Jesus, de nos mostrar realmente quem é Jesus, o que Jesus veio fazer. O Evangelho de João se diferencia dos sinóticos, porque ele traz uma versão pessoal da vida de Jesus. Ali nos outros, em Mateus, Marcos, Lucas, nós temos uma parte histórica, uma parte de ensino, uma parte que relata fatos que aconteceram na vida de Jesus. Mas no Evangelho de João, ele trata com pessoalidade, tanto que ele começa falando de João Batista, aquele que veio anunciar a Jesus Cristo. Eu gosto muito do Evangelho de João porque ele nos leva a uma situação de um relacionamento pessoal com Deus, de um relacionamento pessoal com Jesus, de conhecer Jesus mais de perto, das suas intenções, o porquê ele veio, para que ele veio. E o evangelista nos apresenta essa narrativa, uma porque ele foi um dos discípulos de Jesus, outra porque foi aquele que viveu mais tempo na era cristã e nos deixou esse evangelho riquíssimo para nós. E no primeiro capítulo do Evangelho de João, ele nos apresenta não somente quem é Jesus, mas também nos apresenta João Batista. João Batista também, na sua época, foi questionado quem ele era, o porquê ele fazia aquilo que fazia, que era o batismo, e pregava, e as pessoas e as multidões iam até ele. E ele foi questionado várias vezes quem ele era. Os fariseus mandaram ali pessoas para investigar, para saber
saber quem era aquela pessoa, se ele podia realmente fazer aquilo que ele estava fazendo. E eu gosto muito dessa segunda parte do primeiro capítulo do Evangelho de João, que apresenta o João Batista, porque vem essa pergunta em questão: quem é você? Quem é você, João Batista, para fazer o que está fazendo? E essa pergunta é feita várias vezes a ele, no sentido de questioná-lo aquilo que ele estava fazendo, se ele tinha autoridade para fazer, se ele poderia fazer aquilo. E é interessante que ele vai se apresentando não sendo a pessoa principal ou o foco de todas as atenções. Eu sou uma voz que clama no deserto. E essa voz que clama no deserto está preparando o caminho do Senhor, preparando as pessoas para receberem a Jesus como Senhor e Salvador, ser ali aquela pessoa que estava introduzindo Jesus naquele momento da história. É interessante essa resposta que João Batista dá a esses fariseus, aqueles fariseus que estavam curiosos em saber quem ele era. No versículo 23 diz o seguinte: João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou uma voz que clama no deserto, preparem o caminho para a vinda do Senhor. É interessante que ele se coloca como um arauto, aquele que vai à frente para anunciar que o Senhor está vindo, que o Rei está vindo, que Jesus está vindo. Essa figura era muito conhecida naquela época, porque na época dos reis, daquelas pessoas que dominavam aquelas áreas, quando eles iam para a batalha, eles sempre mandavam um arauto, eles sempre mandavam uma pessoa, um grupo de pessoas à frente para preparar esse caminho, tirar as pedras, remover os entulhos, as situações de dificuldades, para que quando o rei passasse por ali, para aquela batalha que ele ia enfrentar ou aquele destino que ele iria chegar, aquela estrada estivesse pronta para ele passar sem problema nenhum. Então, por que o Evangelho de João é tão importante para os dias de hoje para nós? Hoje a igreja está fazendo aniversário e não é pouca idade, é uma idade bem avançada, uma idade de maturidade da igreja. E quando nós pensamos assim, qual é o papel da igreja, o que a igreja precisa ter, como a igreja pode se reavivar, como ela pode se renovar nesses tempos, é importante nós aprendermos e voltarmos a alguns princípios que são fundamentais e que João, o evangelista, nos apresenta nesse primeiro capítulo. É interessante que quando nós pensamos em igreja, logo nós somos remetidos ao livro de Atos e queremos estudar e aprender como era a igreja e o que eles faziam. É muito interessante, importante e valioso para nós aprendermos como eles agiam, como eles se comportavam, o que acontecia entre eles. Mas João, no Evangelho de João, ele nos apresenta algo muito importante. Nos apresenta como essa igreja aconteceu. Quais foram os valores fundamentais que edificaram e ergueram essa igreja para que ela acontecesse como nós temos ali no livro de Atos. Como eu disse, às vezes nós nos detemos ali no livro de Atos e nos encantamos no formato da igreja, como a igreja atuava, agia e como eles eram unidos e como eles cresciam. Mas aquela igreja teve um início muito bem fundamentado. E é isso que o Evangelho de João nos apresenta. Como foi esse início? Quais são os princípios desse início dessa igreja? O primeiro princípio nós vamos vê-lo do versículo 1 ao versículo 4 do capítulo 1. E diz o seguinte: no princípio, aquele que é a palavra já existia, a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele existia no princípio com Deus. Por meio dele, Deus criou todas as coisas e sem ele nada foi criado. João nos apresenta a palavra que aqui no caso é a palavra criadora, a palavra que sempre existiu, a palavra que agora vai ser encarnada em Jesus Cristo. Jesus é a própria palavra, a vida de Jesus é a palavra. Então, quando nós nos deparamos que esse valor é extremamente importante, nós entendemos que o poder que essa palavra tem, a palavra que é o Senhor Jesus e a vida dele e aquilo que ele representa para nós, quando nós compreendemos que essa
essa palavra hoje está contida na Bíblia, e a Bíblia é a palavra de Deus que nos revela Jesus Cristo, a pessoa do Senhor Jesus Cristo, isso começa a fazer uma diferença muito grande, porque eu olho a palavra não mais como uma história, como um aprendizado, ou uma boa ideia, ou um princípio, ou um provérbio, mas eu vejo a pessoa de Jesus falando comigo. Essa palavra que tem poder criador, transformador. E a Bíblia começa a se tornar uma palavra viva para mim, uma palavra reveladora, que me mostra quem eu sou e o que eu preciso fazer. Então, quando nós pensamos que João começa a dar a importância à palavra, porque a própria palavra é o Senhor Jesus Cristo, foi revelado para nós, então nós precisamos começar a compreender que a palavra de Deus tem que ser essencial, básico na nossa vida. Eu não posso ter a palavra de Deus só como um instrumento que eu levo na igreja. Eu não posso ter a palavra de Deus somente como algo que eu sei decore e sei as histórias. Eu tenho que ver a palavra de Deus como sendo palavra de Deus para a minha vida, para a minha transformação. Porque se ela teve o poder de criar todas as coisas, ela tem o poder de transformar a sua vida e a minha vida. E esse é o prazer de ler a Bíblia, de ver que esse livro é mais do que história, é viva, ela transforma a minha personalidade, quem eu sou, o que eu preciso ser. Ela é tremenda e ela é viva para cada um de nós. Então esse primeiro princípio, e era o princípio da igreja primitiva, eles gostavam da palavra dos discípulos, dos apóstolos, eles estavam atentos a essa palavra, a palavra reveladora, a palavra que os apóstolos diziam sobre a vida de Jesus. E hoje, eu e você temos essa palavra transformadora. A segunda característica que nós enxergamos aqui no Evangelho de João como essência, como valor para essas pessoas que faziam parte da igreja do Senhor Jesus Cristo, está a partir do finalzinho do versículo 4 até o versículo 9, onde ele introduz que ela também é luz, ela ilumina. Veja comigo então. Aquele que é a palavra possui a vida, e a sua vida trouxe luz a todos. A luz brilha na escuridão, e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Deus enviou o homem, chamado João, para falar a respeito da luz, a fim de que, por meio do seu testemunho, todos crescem. Ele não era luz, mas veio para falar da luz. Aquele que é a verdadeira luz que ilumina a todos estava chegando ao mundo. A ideia de João também apresentar Jesus como luz, aquele que nos ilumina, é porque todos nós, de alguma forma, de alguma maneira, nas nossas vidas, todas as pessoas vivíamos em escuridão, sem saber para onde ir, o que fazer. Naquele tempo de João, falar sobre luz e iluminar era muito importante, porque nada acontecia durante a noite, né? Se escurecia, todas as pessoas se reservavam nas suas casas e nada de fato acontecia durante a noite. Então eles sabiam o que era noite, o que era ficar sem luz, uma coisa em que você não pode ir para lugar nenhum porque pode ser arriscado, você pode ser assaltado, você pode ser morto. Então quando João apresenta Jesus Cristo como sendo luz, é aquele que vai nos iluminar a nossa vida, trazer a clareza que nós precisamos para a nossa jornada e o nosso caminho para a felicidade, para sermos bem-sucedidos, para alcançarmos a salvação e a vida eterna. Eles precisavam de luz de verdade, natural, mas João estava apresentando uma luz muito maior. Não era uma luz momentânea, não era uma luz para uma situação noturna, era uma luz para a vida toda. Aquele povo, eles estavam vivendo sem profecias, sem visões, sem palavra de Deus por em torno de 400 anos. E João Batista, ele é o primeiro profeta que aparece nesse tempo falando que agora a luz veio, a luz está vindo e ela vem para iluminar os nossos caminhos. Por quê? Eles estavam vivendo em trevas, imagine, eles não tinham palavra, eles não tinham profecia, eles não tinham direção, eles não sabiam o que fazer. Mas João está dizendo que agora a luz está chegando, a luz está a caminho e ela vai nos iluminar daqui para frente.
Os outros dois valores e princípios que nós encontramos no Evangelho de João, em que João Batista está falando sobre Jesus, está contido no versículo 14 e no versículo 16 e 17. E diz o seguinte: assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. O versículo 16 dá a ideia completa desses dois princípios, dessas duas verdades. De sua plenitude, todos nós recebemos graça sobre graça, pois a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Como são importantes esses dois princípios, graça e verdade. E ele relaciona aqui a graça a respeito da lei de Moisés. Por quê? Aquele povo vivia sobre um jugo, não um jugo da lei de Moisés, mas jugo como as pessoas interpretavam a lei, como os fariseus interpretavam, a religião colocava as pessoas em escravidão ali. A graça que Jesus veio nos dar é uma graça libertadora, uma graça para você viver plenamente tudo aquilo que você tem direito, tudo aquilo que Deus fez para você viver. Lembre-se que aquelas pessoas viviam escravizadas, ou pela religião, ou pelas leis romanas. Eram pessoas que não tinham graça, eles não tinham prazer na vida, eles não tinham satisfação, tudo era em função de pagar impostos ou viver debaixo de uma escuridão religiosa. E quando Jesus vem, João Batista apresenta, ele é o autor da graça, ele é a própria graça, que vai derramar a sua graça em nós e vai nos libertar disso tudo para que possamos viver uma vida liberta. E foi assim que os primeiros cristãos se sentiram, agora nós podemos viver, não estamos mais debaixo do jugo da lei religiosa ou da lei romana, o nosso governo é um outro governo, é o governo que Jesus veio implementar nas nossas vidas. Nos dias de hoje não é muito diferente. Nós nos vemos, às vezes, em situações de governança que realmente não condiz para o bem do povo, ou religiões que impõem um jugo, um peso na vida das pessoas, no sentido de como deve ser feito o comportamento, os hábitos e costumes, que nós perdemos a graça da religiosidade, perdemos a alegria de sermos religiosos, de sermos cristãos. Por isso nós precisamos tomar cuidado com que tipo de igreja estamos querendo nos associar, porque isso vai corresponder àquilo que eu entendo sobre graça de Deus. A graça de Deus veio para me libertar, para que eu possa viver tudo aquilo que Deus tem para a minha vida, para que isso possa produzir em mim felicidade e alegria. Nós percebemos que algumas igrejas são tristes, algumas igrejas não tem nada nela que produza essa graça na vida das pessoas. Nós precisamos de uma religião libertadora, uma religião que a graça seja alguma coisa observada, presente. As pessoas entrem ali e falam, olha, eu estou sentindo algo tremendo, eu estou me sentindo livre, eu estou me sentindo bem. A alegria de pertencer à igreja do Senhor Jesus Cristo. A última é a verdade, e o texto diz que vieram por meio de Jesus Cristo, graça e verdade. Jesus veio trazer a palavra, Jesus veio trazer a luz, a iluminação, Jesus veio trazer a graça, mas também veio trazer e resgatar a verdade verdadeira, se podemos dizer assim. É aquela verdade em que você vai viver aquilo que realmente precisa ser vivido, não aquilo que você imagina, o que as pessoas esperam de você, mas uma verdade genuína que só Jesus pode trazer na nossa vida. Eu sou quem eu sou, porque Jesus me fez assim. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade que Jesus nos apresenta é uma verdade libertadora. E dentro desse aspecto da verdade, nós notamos que Jesus trouxe a verdade sobre Deus, sobre o caminho, sobre a salvação, sobre o resgate do homem, sobre o amor de Deus aos homens. Isso é tão verdade, que nós podemos ver aqui no versículo 12 do primeiro capítulo, quando diz: mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos
de Deus. Esses não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Essa verdade nos apresentou novamente Deus, nos revelou Deus, e por isso nós somos aceitos. É uma verdade que nos aceita, não é uma verdade que nos rejeita. O texto diz: mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Uma verdade que nos leva ao direito de nos tornarmos filhos de Deus. Quando cremos em Jesus, quando cremos na sua palavra, quando aceitamos esses princípios em nós. Então essa mensagem sobre a palavra, iluminação, luz, a graça e a verdade era para quem? Para quem o evangelista estava escrevendo, que era o objeto de João Batista. Com quem João Batista estava pregando, anunciando ou apresentando o reino de Deus ou abrindo os caminhos para o Senhor. Nós vamos encontrar isso a partir do versículo 35. Era para os primeiros discípulos de Jesus. Essa palavra que João, o evangelista, nos apresenta, nos mostrando quem é Jesus, como é a palavra, como é a luz, como é a verdade, a graça, em que João, o Batista, estava anunciando, ele anunciava aos discípulos, primeiramente aos seus próprios discípulos, preparando o caminho para apresentar Jesus. Isso nós encontramos a partir do versículo 35. Lógico, quando nós pensamos em igreja, logo vem à nossa mente um prédio, né? Na verdade, esse prédio chama-se templo, não chama igreja. Mas também vem na nossa ideia que a igreja é um grupo de pessoas, pessoas que estão ali naquele templo, né? Que fazem a igreja e onde a igreja acontece. Na verdade, quando você vai no original da palavra igreja, você vai ver que é muito mais do que isso. É muito mais do que um templo ou um grupo de pessoas. A palavra igreja tem o sentido de trazer para fora, trazer junto para fora. Então, nós estamos pensando que quando Jesus institui a sua igreja, quando ele começa a sua igreja chamando os primeiros discípulos, ele está trazendo aquelas pessoas de fora para dentro, dentro do seu reino, dentro da sua verdade, dentro da sua luz, dentro da sua palavra. A igreja genuína de Jesus são pessoas, não são um grupo de pessoas, ou um templo, ou pessoas que pensam iguais. São pessoas que individualmente conhecem a Jesus e são chamadas para fazer parte da igreja. São chamadas para. Então são tiradas de algum lugar em que elas estavam para estar em outro local. E essa ideia é que Jesus nos tira do mundo em que vivíamos e agora começamos a viver no mundo dele, no reino dele. E esses versículos que seguem a partir do versículo 35 é o início da igreja. E você vai ver que a igreja começa com pessoas sendo chamadas. É muito comum nós ouvirmos falar, olha, eu pertenço à igreja batista, à igreja metodista ou presbiteriana. Na verdade, você pertence à denominação batista, à denominação presbiteriana ou Assembleia de Deus. Porque a igreja, de novo, ela não é constituída por ordens humanas ou princípios e doutrinas humanas. Ela é constituída pelas ordens do reino de Deus. Ela é constituída por Jesus Cristo, por pessoas que aceitam essas verdades, que entendem essas verdades. Então, eu posso me sentir igreja não só porque eu vou a um templo, ou eu faço parte de um grupo de pessoas. Eu sou igreja porque, enquanto indivíduo, eu aceito Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida e começo a ler a palavra como palavra viva e revelada que vai me iluminar, vai me trazer graça, vai me trazer verdade na minha vida. Então, é importante nós notarmos que aquela igreja bonita de Atos, ela não foi construída com as suas ordens, com as suas doutrinas ou com o seu formato bacana, a sua forma de ser. Ela foi formada por indivíduos comprometidos
com Jesus Cristo. Pessoas que ali realmente queriam ouvir, entender e praticar a palavra de Deus, queriam ser iluminadas, viver na graça, viver a verdade que Deus estava dando a ela. Então podemos aprender que a igreja se inicia de verdade, não ali em Atos, mas ela se inicia com o discipulado. E é isso que o versículo 35 vai nos mostrar, que os discípulos de João são apresentados para Jesus, para que agora se tornem discípulos de Jesus. E ali começa a vir à existência uma comunidade, grupos de pessoas que seguiam, ouviam a Jesus, queriam aprender e estar com ele. A história é muito linda, porque as pessoas estavam ali convivendo com João Batista, estavam aprendendo com ele, andando com ele, sendo discipulada por ele. Mas João fala, olha, eu não sou a pessoa principal, virá aquele que é o Salvador, o Senhor, o Messias. E quando eles reconhecem, porque João aponta, olha ali o Cordeiro de Deus, eles começam a seguir a Jesus. Aonde o Senhor está? Aonde o Senhor mora? Eu vou ficar com o Senhor. E essa passagem, a partir do versículo 35, nos mostra essa história linda da construção dos discípulos de Jesus, que depois, no futuro, se tornam a igreja do Senhor Jesus Cristo. No dia seguinte, João estava novamente com 2 de seus discípulos. Quando viu Jesus passar, olhou para ele e declarou, vejam, é o Cordeiro de Deus. Ao verem isso, os 2 discípulos de João seguiram Jesus. Jesus olhou em volta e viu que o seguiam. O que vocês querem? Perguntou. Eles responderam, Rabi, que significa mestre, onde o Senhor está hospedado? Venham e vejam. Disse ele, eram cerca de 4 da tarde quando o acompanharam até o lugar onde Jesus estava hospedado e passaram o resto do dia com ele. Então a igreja começa a ter um embrião nesses 2 primeiros discípulos que começaram a seguir Jesus. Um deles era André, que logo em seguida procurou seu irmão Simão para que ele também conhecesse a Jesus e visse também a Jesus e entendesse que Jesus era o mestre, era o Messias esperado. E André fala com Simão, e Simão vai e também conhece a Jesus e logo em seguida Jesus muda o nome dele para Pedro, dando um sentido novo na vida dele, uma compreensão nova. É interessante que você vai vendo a história que André chama Simão, que se torna Pedro, depois você tem Filipe e você tem Natanael nessa história. E você vai vendo os discípulos sendo chamados, sendo trazidos de fora para dentro, para construir, sim, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Entendendo aquelas verdades, aqueles princípios fundamentais que usamos logo no início da mensagem, de entender a palavra viva, a palavra poderosa, a palavra transformadora. Também entendendo a luz que nós precisamos, entendendo a graça e a verdade. E esses discípulos começaram a aprender com Jesus, a andar com Jesus, a viver com Jesus. Então, quando nós olhamos a história da igreja, na verdade, aqui ela está começando, é um embrião, está ali começando a ser gerada a igreja do Senhor Jesus Cristo, gerada nesses valores, nesses princípios que o evangelista vai nos colocando, que eram essenciais na vida de cada pessoa. Por isso que todos nós precisamos ser discípulos. Mais do que eu me preocupar em ser membro de uma comunidade, ou saber que eu frequento uma comunidade que o meu pai ou a minha mãe estão indo, eu estou ali presente, eu estou ouvindo ali, eu preciso entender que ser cristão é ser discípulo de Jesus e viver essa verdade, viver essa palavra, viver debaixo dessa iluminação, viver debaixo dessa graça maravilhosa que Deus tem para nós. A igreja é constituída de discípulos. Discípulos, cada um de nós somos chamados para a salvação, cada um de nós somos chamados para ser discípulos de Jesus. Nós só precisamos responder a isso. Ele está sendo apontado, João Batista apontou Jesus Cristo e logo em seguida os discípulos de João começaram a seguir a Jesus. Aqui nós estamos apontando para você Jesus Cristo, a palavra, a luz, a verdade, a graça. Depende de você. O que você quer ser? Só membro de uma comunidade?
ou realmente ser um discípulo de Jesus. E aí sim constituir uma comunidade de Jesus, constituir uma igreja de Jesus Cristo. Pessoas que foram tiradas e colocadas num outro local em que Jesus reina, em que Ele domina e que Ele traz vida, alegria, paz ao nosso coração. Então note, método, modelo e costume não fazem a igreja. A igreja é feita por discípulos. Método, modelo e costume podem fazer parte da igreja, talvez no seu contexto, no seu tempo, no seu bairro, na sua cidade, no seu país. Nós podemos ter modelos diferentes, costumes diferentes, mas a igreja do Senhor, ela é constituída por discípulos, discípulos que amam Jesus, amam a sua palavra, amam andar debaixo da sua luz, da sua verdade e da sua graça. Então perceba que para que a igreja aconteça de verdade, eu tenho que ser discípulo e tenho que fazer discípulos para Jesus. Esse é o nosso papel. O nosso papel não é só ficar preocupado com o nosso formato, o nosso modelo, a nossa música, o nosso templo, aonde nós nos reunimos ou o que estamos fazendo, mas eu tenho que estar preocupado em se realmente eu estou sendo um discípulo de Jesus e se estou discipulando pessoas para Jesus. Não sei se você se lembra da história que eu contei quando me chamaram para jogar futebol. Eles tinham no imaginário de que pelo fato de eu ser brasileiro, que todo brasileiro deve saber jogar bola, o nosso time estava ganhando todas. Então eles tinham um imaginário, pelo fato de ser brasileiro, eu jogava muito a bola. Na verdade, eu não jogava nada. Eu me lembro no meu tempo de escola que as pessoas às vezes preparavam a bola ali de frente para o gol para eu chutar, para eu marcar um gol, e quando eu me preparava, ia para chutar a bola, chutar bem o chão e não acertava a bola, né? Então a ideia é essa, né? O fato de eu ser brasileiro não me faz um jogador de futebol. E isso é verdade também. O fato de você estar no templo ou pertencer a uma comunidade não faz de você um discípulo de Jesus. Para tornar-se um discípulo de Jesus, você primeiro precisa aceitar o sacrifício que Cristo fez na cruz por você. Aceitar a sua palavra, não como um livro histórico, mas um livro vivo que vai transformar o seu dia a dia, vai te iluminar, trazendo graça e verdade para você. E você vai se tornar uma pessoa diferente, pronta a fazer discípulos para Jesus. E aí sim, eu faço parte da igreja do Senhor Jesus. Eu sei que estamos em tempos de modernidade, tecnologia e muitas coisas estão acontecendo, mas fazer discípulos e ser discípulo sempre vai ser a essência da comunidade de Jesus, da igreja de Jesus Cristo. O nosso desafio nesses anos que a nossa igreja está comemorando, 90 anos, é entender que o nosso papel continua ser discípulos e fazer discípulos. Nós não estamos preocupados com o nosso método, a nossa forma, eles fazem parte do que somos e muitas nos identifica, mas na verdade a nossa essência está no discipulado. Por isso eu desafio a você a repensar o evangelho que você está vivendo. Eu desafio você a repensar se realmente você está seguindo a Jesus ou seguindo um outro padrão. Eu desafio você a pensar que existe uma vida plena para você, uma vida de verdade, de graça, uma vida revelada na palavra de Deus na sua vida. E o que você precisa é simplesmente aceitar esse convite e entender que o presente de aniversário para a igreja do Senhor é você entregando a sua vida mais uma vez a Ele. Então, o grande desafio para a igreja do século XXI hoje é realmente nós nos comprometermos com o discipulado, sermos discípulos de Jesus e fazermos discípulos para Jesus. Pararmos de nos preocuparmos tanto com as coisas ao redor e nos focarmos naquilo que realmente importa, daquilo que realmente é essencial para que a nossa igreja possa continuar a existir e a cumprir o seu papel. Bem, eu e minha família gostaríamos de dar os parabéns à igreja pelos seus 90 anos e nós oramos pela prosperidade, crescimento e fortalecimento dos irmãos por muitos anos, cumprindo a missão.
Queria agradecer o pastor Otaviano Medeiros pelo privilégio que me deu de trazer essa mensagem de aniversário para a igreja e dizer à igreja que nós agradecemos essa oportunidade e oramos para que os irmãos continuem prósperos no Evangelho do Senhor Jesus. Eu e minha família damos um grande abraço a vocês e espero muito em breve podermos fazermos isso pessoalmente, não virtualmente como agora, mas é uma alegria pelo menos nós podermos ter esse contato com vocês dessa maneira. Soberano Senhor, nós rendemos graças ao Teu nome, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor nos escolheu a Tua igreja aqui na terra para proclamar o Teu Evangelho Santo, para falar das boas novas, Senhor, aqueles que estão sem esperança, precisando ouvir uma palavra de esperança, de fé, de graça, de amor. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua igreja está celebrando essa data tão importante e nós vimos a Tua mão conduzindo, Senhor, a Tua igreja. Nós vemos a Tua mão abençoando as vidas que ali estão sendo salvas. Nós vemos a Tua mão direcionando cada um dos Teus filhos que fazem parte desse rebanho. Muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e cremos que o Senhor continuará nos ajudando e nos dando poder, discernimento e ousadia para pregar o Teu Evangelho Santo, para falar das promessas que o Senhor tem deixado para cada um que crer e que obedecer para usufruir. Muito obrigado, Senhor. Abençoe o pastor Otaviano, que conduz esse rebanho atualmente. E nós Te agradecemos por todos aqueles que passaram, ó Deus, por essa agência maravilhosa e deixaram um legado para que a Tua igreja hoje esteja festejando, esteja relembrando e dando honra e glória ao Senhor. Muito obrigado, Pai. Fica conosco. Essas são as bênçãos que eu Te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus está aqui, Ele sempre vem Suas bênçãos derramar, transformar nosso ser. Aqui vais ouvir toda a criação e o céu glorificar ao Seu santo Deus. Ao Rei dos Reis, eterno Deus, que é imortal, invisível. Ao Senhor Jesus, dai honra e glória para sempre. Amém. Deus está aqui, Ele sempre vem Suas bênçãos derramar, transformar nosso ser. Aqui vais ouvir toda a criação e